Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Maria Iris, sou da cidade de Capela, sou sergipana. Em 2015, eu fui convocada para assumir um concurso em uma cidade, com divisa com Bahia. Sergipe, nessa cidade, faz divisa com Bahia. Mas a minha história, minha luta, meu sofrimento sentimental vem de longos tempos. Desde os meus 16 anos foi quando eu comecei a me relacionar, comecei a namorar, que minha vida era uma vida de derrota, muita derrota. Namorados que me traíam, namorados que me agrediam, muita derrota. Era uma vergonha, era uma humilhação. Passei por muitos maus momentos. Teve casos até que o namorado meu terminava e arranjava outra menina, e a outra menina se prontificava a fazer macumba para destruir a minha vida. E foi horrível, né? Então, quando foi em 2015, eu fui morar na cidade de Indiaroba, Sergipe, que faz divisa com Bahia. E minha vida, nada tinha mudado. Já tinha aceitado Jesus, né? Eu mudei, sim, me converti, não ia mais para festas, não bebia, não me envolvia mais com rapazes da forma que eu me envolvia, porque passei a ter temor a Deus, né? E aprendi que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu ouvi essa frase, mas não tinha o temor de Deus e não entendia, não compreendia. Mas depois eu passei a viver uma fé viva e buscar o Senhor, e tudo na minha vida estava uma destruição. Meu pai bebia, minha mãe não aceitava meu convertimento, nem a minha família, né? E na minha vida sentimental, como eu já tinha dito, uma derrota, porque desde os 16 anos que eu comecei a namorar, e só passando por traições, por agressões, sabe, por humilhações. Já fui noiva, já tinha terminado o noivado. Fui noiva por 2 vezes, tinha terminado o noivado. E nada ia para frente. Eu orava a Deus, orava, pedia a Deus um esposo, uma pessoa que me compreendesse, gostasse de mim do jeito que eu sou, porque às vezes você está com uma pessoa e a pessoa não gosta, e você não te entende, não te compreende. Pedi a Deus um servo de Deus também, né? Porque não queria julgo desigual. E quando foi em 2018, desesperada, porque eu orava e nada acontecia na minha vida. Tinha sim pessoas que queriam se relacionar comigo, rapazes, só que eu não queria me relacionar com pessoas que fossem de outra religião, sabe? Eu queria uma pessoa que comungasse a mesma fé que a minha. E também queria uma pessoa que quisesse um relacionamento sério. Eu estava cansada de me envolver com pessoas que só queriam me conhecer. Não queriam responsabilidade, não queriam me assumir. Em 2018, eu, mexendo no YouTube, eu senti que foi o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a buscar palestras, né, sobre casamento, sobre batalha espiritual, luta espiritual. E foi aí onde eu deparei no YouTube com um canal do pastor Paulo Kenorit, de Curitiba. Aí tinha batalha espiritual. Eu cliquei
e assisti ele pregando no ministério, falando. E abaixo tinha comentários e tinha um número para a pessoa entrar em contato. E o Espírito Santo de Deus me conduziu. Aí eu peguei o número, salvei no meu celular e disse: Senhor, será que é verdade que eu ainda vou conseguir casar, ter uma família edificada na minha fé, edificada no amor, no respeito, com valores cristãos? E quando eu salvei o número, eu comecei a mandar no Zap contando a minha vida, toda a minha história, desde o primeiro momento até aqueles dias, o que estava acontecendo comigo. Eu abri o meu coração para uma pessoa que estava disposta a me ajudar. Não me conhecia, nem eu conheço o pastor Paulo pessoalmente, mas de uma coisa eu tinha certeza, que é um pastor sério, um pastor que tem amor às suas ovelhas e compra as nossas brigas. E ele entrou nessa briga comigo, nessa guerra. Ele mandou algumas perguntas, eu falei, e o pastor Paulo começou a me orientar como eu deveria proceder, começou a me incentivar que seria um pouquinho difícil, mas que eu tinha que perseverar, orando, lutando, que no mundo espiritual existia uma guerra travada. E ali eu comecei, Deus começou a me dar mais uma visão, né? Comecei a dobrar meus joelhos, comecei a orar, pedir a Deus discernimento. E o pastor Paulo, desde 2018 até hoje, ele tem orado por minha vida sentimental. Quando o pastor Paulo começou a orar, ele sempre colocava: estou orando por você. Está tudo bem? Como vai? E ele sempre perguntava, sempre se preocupava em saber como é que eu estava e como é que eu estou até hoje. E quando ele orava, eu comecei a ver o mover de Deus na minha vida. Começou a aparecer pessoas, rapazes, querendo se relacionar comigo. E aquilo foi causando uma confusão, um embaraço. Aí eu falava com o pastor Paulo, mandava um zap. Aí o pastor Paulo me orientava de novo. Eu ia para o quarto orar, porque eu morava sozinha em uma casa. Então eu tinha toda a liberdade para orar. Dobrava os joelhos, consagrava e começava a orar. Começava a orar e clamar a Deus, né? E pedir a Deus que o que eu queria para mim era uma pessoa séria, um servo de Deus, alguém que gostasse de mim do meu jeito, que me respeitasse, sabe? Que comungasse a mesma fé que a minha, que não me olhasse por fora, mas me olhasse por dentro. E o pastor Paulo orando, me acompanhando. E toda vez que ele colocava assim, estou orando por sua vida, eu sentia no meu coração que eu ia vencer, porque é muito importante, quando a gente entra numa batalha, ter a convicção de que a gente vai vencer. Por mais que as coisas estejam difíceis, mas precisamos perseverar, e eu perseverei. E eu comecei a pagar preço, e o pastor Paulo começou a pagar preço por mim. Mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, o pastor Paulo, ele comprou a minha briga. Eu contei de coisas que aconteceu, que eu também fui vítima de macumba, né, de feitiçaria. E o pastor Paulo começou a orar. E quando eu orava a Deus pela minha vida sentimental, eu chorava, porque tinha mulheres de Deus, missionárias, que orava também e dizia que eu não ia casar tão cedo, porque o inimigo tinha uma fúria muito grande na minha vida. Só que do outro lado do celular e do outro lado do Brasil, tinha alguém que estava pagando preço por mim, alguém que estava cuidando de mim também, né? E Deus, eu creio que Deus entrou com providência na minha vida. Até que em 2018, das pessoas que quiseram se envolver comigo,
eu comecei a orar e dizendo, Deus, tira essas pessoas da minha vida. E o Senhor foi tirando da minha vida aqueles embaraços, aquelas pedras de tropeço. E o que aconteceu? Que Deus colocou uma pessoa na minha vida, uma irmã da igreja. Ela perguntou se eu poderia passar o contato de um rapaz, que ele não era evangélico, mas trabalhava com ela. Na hora eu receei, tive medo, mas quando ela me passou o número, eu fui para o quarto e comecei a orar. E comecei a dizer, Senhor, se essa pessoa foi a pessoa que o Senhor escolheu para mim, Senhor, que ela se aproxime. E eu orei 3 meses, e este rapaz, ele não era evangélico. E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Com 3 meses que a gente estava se falando por telefone, ele mandou uma mensagem que queria me conhecer melhor. Aí nós marcamos um lanche, saímos para lanchar. Eu levei ele até a lanchonete dos meus dirigentes, eles conheceram o rapaz e a gente começou a conversar. Aí eu comecei a orar de novo e dizer, Deus, se ele for a pessoa que o Senhor escolheu para mim, eu espero ele até 6 meses para ele se converter. Minhas irmãs e irmãos, em momento algum eu beijei na boca deste rapaz ou deixei ele tocar no meu corpo. Não quis contato carnal. Eu obedeci à voz do Senhor, não fiz nada contra a vontade de Deus, nada que desagradasse ao Senhor. Eu fiquei na direção do Senhor, porque o pastor Paulo já tinha falado na minha vida que quando a gente se envolve com uma pessoa carnalmente, demônios entram na nossa vida, destroem a nossa vida. Então eu não queria errar de novo. Eu tenho temor do Senhor e tenho. Então eu comecei a conversar, convidei este rapaz para participar de um culto na minha igreja. Ele foi e um dia, com 3 dias, ele ligou para mim e disse que ia aceitar Jesus. Esse rapaz se converteu. Quando ele se converteu, muitas pessoas não acreditavam, porque ele era do mundo, porque ele bebia, porque ele já tinha tido também vários relacionamentos e não tinha dado certo. E eu comecei a orar, porque tanto eu quanto ele, nós éramos do mundo, né? E por amor a Jesus Cristo, a gente aceitou Jesus e nos convertemos. Eu já era dirigente de círculo de oração, eu sou dirigente de círculo de oração. Aí o pastor foi lá na congregação e pediu que eu me afastasse da Santa Ceia, porque ele não era crente membro, ele era um crente congregado. Então eu comecei a orar, chorei muito por causa disso, eu me senti injustiçada, mas eu disse, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus já estava trabalhando, Deus já tinha usado um servo dele para profetizar que Deus estava cuidando daquele rapaz naquele lugar. E ele começou a ir para os cultos, não bebia mais, no dia que ele aceitou Jesus, ia para os eventos cristãos e tudo. Deus foi trabalhando de forma maravilhosa. É impressionante como Deus faz, né? Mas eu digo que Deus estava no negócio e está, mas também porque o pastor Paulo, como um pastor amigo, carinhoso, amoroso, estava lutando ao meu favor, junto comigo, não me deixou em momento algum sozinha, como até hoje. No mês de abril, aí o meu namorado disse que ia descer as águas. Ele desceu as águas. Quando ele desceu as águas, na mesma semana o pastor foi e nos deu a Santa Ceia. E eu fui restituída à Santa Ceia da igreja. E eu orando. Meus irmãos, eu não parava de orar, não parava de consagrar. E eu dizia, Senhor, se ele foi a pessoa que o Senhor escolheu para mim, ele vai me pedir em casamento. Aí ele começou a falar, Iris, vai no cartório e procure saber se com o seu registro dá para casar ou vai ter que tirar outro. Só que eu não estava acreditando, porque tinha poucos meses que a gente tinha se conhecido. Quando foi no dia 3 de junho, ele deu entrada nos papéis do casamento.
No dia 22 de agosto de 2019, nos casamos. Em 8 meses que nós nos conhecemos, noivamos e casamos. E no dia 22 de julho, completamos 11 meses de nós casarmos. Deus converteu o meu marido, que era do mundo. Deus, através dele, também me santificou, porque eu já fui uma pessoa que forniquei, e ele também vivia em fornicamento nos relacionamentos dele. E eu não forniquei com ele. Tudo eu fiz em santidade. Foi 8 meses de santidade. E depois casamos no civil. À noite teve o casamento na igreja, com a bênção do Senhor. E foi muito maravilhoso. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Meu marido é um servo de Deus, serve a Deus. Ele ora, ele lê a palavra, ele dá testemunho. E eu já passei o contato do pastor Paulo para outras amigas minhas que estão também sofrendo na vida sentimental, né? Porque às vezes a gente vai para um ministério, ora, pede que as irmãs orem pela nossa vida, mas a gente não consegue se abrir para o nosso próprio pastor para contar que na nossa vida sentimental é uma derrota, que a gente quer casar, que a gente quer um homem de Deus, que a gente quer um casamento abençoado, né? A gente às vezes não tem essa liberdade, não tem esta abertura. E o pastor Paulo, ele nos dá essa abertura, porque ele é uma pessoa doce, maravilhosa, sabe? Eu ajudo na obra quando eu posso, porque é muito importante o evangelismo, né? Tem que se manter de pé, porque através das ofertas, dos dízimos, que o ministério se mantém de pé e ajuda outras vidas, e edifica outros casamentos, outros relacionamentos. Você que está triste, abatida, que está com o casamento passando dificuldades por tribulações, confia no Senhor, se entrega. Pastor Paulo é um instrumento de Deus, é uma pessoa que pode te ajudar. Você tem que confiar em Deus e pedir ajuda e se colocar à disposição de pagar o preço, de orar, também de abençoar a obra do Senhor, né? Porque se Deus abençoa a nossa vida, nós temos que abençoar também a obra do Senhor para que ela cresça. É preciso que ela possa expandir para salvar vidas, para salvar casamentos, relacionamentos, jovens que estão tristes, abatidas, desacreditadas, jovens que estão na fornicação para se santificarem, né? Casais que não estão tendo sabedoria para conduzir o casamento. Tudo isso precisa de oração e de orientação. Então nós precisamos ajudar na obra do Senhor, confiar e crer que no momento certo o Senhor age. E Deus trabalha a favor daqueles que creem nele e amam.